Meu nome é Carla Gomes, tenho 21 anos e sou ex-estudante da Universidade Federal de Santa Maria. Então, a gente não acreditou que isso ia acontecer, né? Uma universidade desse tamanho, com a importância que ela tem. Até que eles começaram a surgir e pouco a pouco a gente foi perdendo a universidade. Eu achei que foi tarde, viu? Tanta gente aí precisando e o Brasil aí afundando e esse povo gastando nosso dinheiro. Bom, é universidade pública, né? A gente já sabia que teríamos essas dificuldades, mas a gente não esperava que seria da forma como foi. Eu achei muito triste. Fiquei preocupado mesmo. Nós íamos toda semana fazer a feira na universidade. Esses cortes iam significar menos dinheiro dentro do campus, então ia prejudicar bastante o nosso negócio. Saiu uma notícia dos cortes, né? Dos cortes nos gastos públicos, aquela vez. Só que era que saiu umas 10 desse tipo todos os dias, sabe? A gente nem dá bola depois de tanto tempo. Bom, por que eu acho que isso aconteceu? Na verdade, tem vários fatores, né? A posição do governo era o fechamento e a desmantelação, a desorganização da universidade. E isso foi feito aos poucos, mas era um planejamento muito claro. Foi a mesma coisa que fizeram com a Previdência. Isso não foi algo pensado para os pobres. E sem educação, é uma mão de obra mais barata. O pessoal lá não vai mais para estudar, vai mais para fazer balbúrdia, sabe? Eu até recebi esses dias um vídeo com a corrente junto aqui, o pessoal tava pelado naquele campinho que eles têm lá, um bosquezinho. Olha aqui, ó, a notícia. Estavam pelados correndo lá. É o que saiu aqui, né, no WhatsApp, tá vendo? E daí tu vai falar o quê pra esse povo? Só vagabundo fazendo uma balbudiagem. Nós tivemos um corte de 348 milhões na semana passada, né? Não sabemos quanto isto vai impactar sobre o orçamento da universidade. A verdade é que nós estamos vivendo, nesse momento, né, uma dificuldade muito grande de concluir os nossos compromissos no mês de agosto. O ministro deixou claro que a prioridade será a educação básica e profissional e não o ensino superior. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico, mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. E a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos, 3 desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio, eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa, esses 3 chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. E assim foi criada uma imagem da universidade como balbúrdia, um lugar de drogas, desorganização, e para que assim a universidade perdesse a credibilidade. Nós do movimento já estamos bem acostumados com esse tipo de coisa, né? Eles transformam em um monstro tudo que eles querem destruir, então faz sentido espalharem esse tipo de notícia. Todo mundo já sabia que a universidade só tinha recursos para se manter até outubro. Meio que ninguém acreditava nisso, mas quando começou os cortes das bolsas do MEC, saiu uma nota da reitoria listando as medidas de contingência. Primeiro foi o buzinho, depois foram as bolsas que foram cortadas, depois o RU. Todo mundo ficou muito assustado porque, nossa, o RU, a gente ficou imaginando o que viria depois. A partir daí começou a incerteza, porque os recursos começaram a ficar muito precários e havia reunião de manhã dizendo que teria recursos
e o período da tarde não haveria mais recursos. E no dia posterior existia uma reclamação de por que os recursos não foram utilizados. Bom, a UFSM não fornecia recurso direto para a nossa feira, mas um apoio em questão de infraestrutura e também as bolsistas que nos ajudavam na questão da divulgação do projeto. Então, quando vieram esses cortes, essas bolsas não foram cortadas de fato, mas não foram renovadas. Mas a nossa preocupação, na verdade, não era essa. Era realmente como esses cortes iam afetar o nosso negócio. A gente sabia que não podia deixar as coisas da forma que estava, que a gente tinha que fazer alguma coisa, se mobilizar. A gente começou a fazer assembleias e nelas a gente acabou decidindo optar por uma greve. Todo final de semana eles fazem festa, drogas, bebidas, picham as paredes, depois vem fazendo um gritinho, querendo direitos iguais, querendo os direitos deles, sabe? Os alunos falavam em greve, mas da forma como nós trabalhávamos era muito complicado, porque a gente sabia que existia a possibilidade, mas tínhamos muito medo da retaliação. Deu em nada. Pelo motivo mais óbvio. Faltou união. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria fazer com que essa greve se tornasse motivo para a galera ficar em casa, sem fazer nada. A gente não tinha o apoio dos professores. Então, muitos alunos começaram a se questionar se, nossa, é realmente necessário fazer uma greve? E outros, por que a gente já não tá fazendo, entendeu? De repente, as nossas assembleias começaram a se tornar palco para ver quem gritava mais alto. E nós da casa ficamos muito assustados, porque a gente sabia que estava sozinho. Foi pensado assim, como agir nesse momento. Uma universidade parar é muito complexa. Então, nós como professores decidimos que seria o mais interessante agir no sindicato de nível nacional. Depois da nossa primeira tentativa, houve o anúncio de uma paralisação geral nacional. Aí começaram os professores a se mobilizar também para nos apoiarem. Todo mundo achou que no começo não estava indo para frente, até que foi. Bom, a greve nacional, eu lembro de começar a ficar com medo, assim, que o hospital também parasse. Mas depois foi indo e era mais as atividades da FSM mesmo, mobilizações, manifestações nas ruas. Então, mas era muito legal, assim, ver a comoção daquelas pessoas, né? Era todo mundo muito envolvido. Quem tava lá dava pra ver que tava lutando naquilo que acreditava mesmo, sabe? Então era muito bonito, assim, o movimento, né? A greve geral estava dando certo, tinha bastante adesão da população. Isso foi algo que incomodou o governo. Aí o governo, para resolver isso, ele deu uma cartada final, que foi fechar algumas universidades para manter outras universidades. E então surgiu uma loteria, onde as universidades teriam suas importâncias qualificadas e onde ia ser decidido quais iam permanecer e quais iam fechar. O movimento desandou completamente. Não restou nada do que a gente estava conseguindo fazer. Cada universidade teve que lutar pela sua própria sobrevivência. Acabou a união. A UFSM não passou. E foi muito rápido. Em poucas semanas a universidade fechou totalmente. Engenharia civil sempre foi o meu sonho. Quando eu pensei em fazer o curso, eu sabia que ia ser quase impossível porque minha família não tinha dinheiro. Vivia com problemas financeiros. Mas eu fiz o Enem e acabei passando. E quando eu falei para minha família, eles praticamente me obrigaram a ir. Mas eu queria ficar em casa e ajudar com as contas. Mas não podia perder a oportunidade, né? Meu maior medo era não conseguir me manter no primeiro semestre.
Com um curso integral, trabalhar e estudar não ia rolar, né? Quando eu consegui o BSE, quando eu consegui entrar na casa, nossa, foi um alívio, assim. Parece que eu finalmente parei de me preocupar com dinheiro e comecei a focar no que eu realmente queria. Eu acho desnecessária a casa do estudante. Primeiro porque é uma muleta para vagabundo que não quer trabalhar. Aí eles gastam nosso dinheiro público para isso, o pessoal fica adiando, trocando de curso, só para ficar usufruindo da casa do estudante, em vez de terminar o curso logo. Era tudo que eu tinha, né? A moradia não era só um lugar, assim, era o meu lar praticamente. Lá eu conheci pessoas incríveis, não só na casa, mas na universidade, pessoas diferentes que se tornaram, assim, pessoas muito importantes para o meu crescimento pessoal. O curso era integral. Então eu tinha aula praticamente o dia todo, assim, todos os dias da semana. Era cansativo, estressante, mas produtivo e gratificante. Era um sonho, né? Que foi tirado. Eu acho porque eu sei, né? O amigo do filho de um cara que joga futebol comigo é um desses. O pai dele tem um monte de terra por todo o país, ele tá lá na faculdade pública, usufruindo dessas coisas, falando que não tem dinheiro. Eu sei dessas coisas, eu sei. A gente participava de algumas obras que aconteciam na universidade, a gente podia monitorar, observar. Até mesmo a reforma da Ponte Seca. Foi uma forma de colocar em prática o que a gente estava aprendendo e também ajudar a comunidade. Bom, a feira surgiu de uma parceria com a UFSM. Nós há algum tempo já tínhamos essa ideia de fazer uma feira orgânica na cidade, mas por conta de infraestrutura, por conta de burocracia, principalmente, complicava bastante a situação, né? Então esse projeto foi levado para a reitoria da UFSM e através da incubadora social nós conseguimos então viabilizar essa execução. Hoje a feira não existe mais. Conforme a universidade foi parando, a gente não teve opção. Nem é só educação e saúde, também tinha cultura lá, né? A gente tinha o costume de ir lá olhar as peças musicais, os concertos, né? Até se não tivesse aquele espetáculo lá, eu acho que eu nem tinha visto um violino de perto nenhuma vez, então... É que tem isso também, tinha a cultura também, então a gente fica triste, né? Mas um dos maiores golpes que nós tivemos foi o hospital ter fechado, porque isso afetou a população. Quando meu pai recebeu o diagnóstico, a gente ficou muito perdido, assim mesmo. Eu nem entendia as palavras, os termos que o médico tinha usado direito naquele diagnóstico, mas eu não precisava entender. O que eu sabia era que o coração dele não queria mais funcionar. Eu não sabia o que fazer. É que a gente sempre foi uma família muito simples. A gente sobrevivia com o básico mesmo. E às vezes até sem isso, sabe? As coisas eram bem difíceis mesmo. O pai nunca teve um emprego que incluísse plano de saúde, essas coisas. Não, na época eu ainda tinha acabado de ser demitida também. Então isso só foi complicando mais as coisas. Daí a gente ficou sabendo, não lembro como assim, que o hospital universitário aqui de Santa Maria podia atender ele. Nossa, a gente correu para colocar ele lá. O médico analisou bem, viu o real problema assim mesmo e disse que ele precisava de uma ponte de safena. Rápido assim. Ele precisa de uma ponte de safena urgente, foi isso que o médico falou. Faltava mais ou menos uma semana para chegar o dia tão esperado da cirurgia.
Que pra nós, assim, tava sendo um milagre de Deus mesmo, porque... Mas aí faltava uma semana e a gente foi avisado que todos os procedimentos do USM simplesmente tinham sido cancelados. Porque ele ia fechar do mesmo modo que o FSM também. Daí o pai teve que ser transferido para outro hospital. Só que, imagina, o USM já estava lotado. Daí imagina esse outro hospital ter que todos os atendimentos dele mesmo, que já tinha, daí ter que atender todo o povo que vinha do USM porque não tinha conseguido atendimento lá. Era muita gente. A espera foi muito longa. E o meu pai infartou antes que ele pudesse. O que acontece com uma cidade universitária sem universidade? Perde o sentido, né? É ruim que a gente trabalha a vida inteira pra sustentar filho, pra dar melhores condições pra eles. Vem uma crise e acaba com tudo. A cidade está vazia, o mercado está parado. Além do mais, esse tempo maluco, chuva fora de época, aumento de temperatura, a nossa safra foi terrível. A gente está cogitando a ideia de ir para um assentamento do outro lado do estado. Quando a universidade fechou, não só eu, mas todo mundo entrou em desespero. A universidade fechando não era só o curso que ia embora, era a minha casa. Eu já tinha minha bolsa cortada, eu não tinha mais nada. Saí às pressas. Sorte a minha que eu tinha uma amiga que me cedeu moradia e eu tô aqui. Até eu conseguir juntar dinheiro para ir para casa. Mas e quem não teve a minha sorte? Bom, Santa Maria, depois da perda da universidade, diminuiu a quantia de pessoas, diminuiu o comércio, diminuiu as vendas, aumentou o desemprego e aumentou em muito a violência e a tendência a piorar. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. Fazer esse curso numa privada? Não dá, eu não tenho dinheiro. Tentar o Enem de novo, tentar cursar em outra universidade federal que ainda está funcionando? Pra quê? Pra ela fechar também? As pessoas têm memória fraca demais. Curta demais. Os anos que a gente tinha esses direitos básicos fizeram com que a gente esquecesse que nem sempre foi assim. Esses direitos foram garantidos com muita luta. Eles não eram perfeitos, mas pelo menos existiam. Eu não sabia o que eu estava escolhendo. Eu pensei que era o certo, que era um passo na direção certa, que iam roubar menos. Não sabia que ia custar tão caro.